pode estar mais próximo do que a gente imagina. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta. Hoje de volta à sede aqui da empresa, encerrei o meu beach office e hoje já falando aqui do nosso ambiente original, tá tudo certo. E vamos tocar a bola para frente porque tivemos uma semana bastante confusa em relação aos mesmos temas de sempre, né? No comentário da sexta-feira passada, no momento que a gente estava subindo aqui a nossa ideia gráfica, saiu aquela notícia de uma possível invasão russa na Ucrânia, depois o desmentido, e tanto é que logo vou mostrar aqui nos gráficos para vocês o que aconteceu com a Bolsa Brasileira nesse período do desmentido, e depois volta o diz que não é bem assim, tem uma série de informações ainda divergentes em relação ao mesmo tema. O fato é que nos últimos 2 dias, aquilo que era preocupação na sexta, que deixou de ser preocupação na segunda e na terça, voltou a ser preocupação para o fechamento da semana. E fechamos essa semana mais ou menos igual ao quadro que tínhamos na semana anterior, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não aconteça nada. Vamos ver se senta na mesa para conversar. Mas olha só o que acontece com o nosso gráfico. Reparem. Segunda, terça, quarta-feira, inclusive nova máxima aqui no nosso índice, chegamos a romper a região da última resistência, que era lá nos 114.800 pontos. No intraday batemos 115.700 pontos, dando sinal claro de continuidade do movimento ascendente, que era a nossa expectativa original. Vocês devem lembrar que a gente vem falando da simetria que esse movimento está oferecendo. E aí na quinta e na sexta-feira acabamos sofrendo essa pressão vendedora, especialmente ontem, né? O pregão de quinta-feira teve novamente um derrame meio que mundial. A gente olha depois no gráfico lá de S&P, vamos verificar esse mesmo posicionamento em relação ao comportamento de preço do mercado americano. No entanto, no dia de hoje a gente fecha com um dojizinho. Quer dizer, não fecha ainda, né? Porque estamos falando agora, são 17 horas, temos 1 hora de pregão pela frente ainda. Mas no andar da carruagem, inclusive na projeção de volume, que está um pouco abaixo da média do que vinha sendo operado nos últimos dias, me parece que fecharemos muito próximo de uma pequena queda ou até mesmo no 0 a 0. Eu não duvidaria aqui de um fechamento aí próximo do 0 a 0. E quando a gente coloca o gráfico semanal, verificamos aqui deixa eu só tirar esse fractal aqui, que ele não tem relação com o que eu quero falar. Mas reparem que permanecemos com os preços acima de todas as médias. Eu vou aproximar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Nós estamos com os preços acima da média de 55 semanas, da de 21 e da de 9, todas elas ainda voltadas para cima. Então essa média mais próxima servindo de um possível suporte semanal na faixa dos 112 mil e no limite, uma correção talvez um pouco mais aguda aqui na faixa dos 110 mil pontos. Então um pullback de um movimento muito forte de alta nas últimas semanas, né? Quando se faz essa correção, talvez poderíamos esperar, inclusive, na média de 21 períodos, que, como vocês viram no gráfico semanal, coincide com a média de 55 semanas. Então, a média de 21 dias no gráfico diário de 55 semanas está aqui no 112 mil, e eu não duvidaria da possibilidade de atingirmos aqui esse patamar de correção no curtíssimo prazo. Até em linha com a possibilidade de uma correção mundial. Mas eu queria chamar a atenção, antes de falar de dólar, de taxa de juros, para o número aqui ainda da entrada de estrangeiros. Está super atualizado esse gráfico e, apesar dos pesares, não mudou absolutamente o fluxo de entrada. São 48 dias no ano de 2022 com quase 48 bilhões de entrada, ou seja, continuamos ainda com 1 bilhão por dia, inclusive nos últimos 3 dias, o que mostra que o estrangeiro permanece com seu viés de aportar ou continuar aportando recursos aqui no Brasil. Continuamos, apesar de tudo, sendo um país bastante atraente
neste momento, para o aporte de capital estrangeiro. Isso, sem dúvida nenhuma, vem segurando os preços dos nossos ativos. Reparem que com toda a pressão vendedora que está acontecendo, tanto na Europa quanto no mercado americano, os preços aqui vêm se mantendo muito próximos do último topo. Foi lá 115.700, estamos aqui com 113.200, muito próximo, inclusive com uma movimentação dos últimos 2 dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, que veio exatamente no ponto que eu comentei na sexta passada, que era o teste dos 5,12, como vocês devem lembrar no comentário anterior. Por que era o 5,12? Porque era o fundo anterior que tínhamos. Foi no intraday e agora faz uma leve recuperação no gráfico intradiário, mas ainda negativo. Deixa eu colocar um gráfico de 15 minutos aqui, que daí fica mais fácil de entender esse último movimento de recuperação. Ó. Ele vem aqui, logo depois do almoço, ele testa a região aqui dos 5,12, e a partir daqui, quando a Bolsa Brasileira também vira no sentido negativo, o dólar tenta uma recuperação aqui, e agora, nesse momento aqui, voltando para a faixa de 5,15. Mas voltando ao gráfico diário, e olhando, ou tentando olhar para alguma projeção, o que a gente consegue visualizar? É a mesma tendência de topos e fundos descendentes. Ao contrário do nosso principal índice, nós temos as médias todas alinhadas no sentido descendente, os preços operando abaixo da média de 9, e aqui poderíamos ter um repique até o teste da média de 9, aqui 5,2122, para buscarmos, quem sabe, o movimento final aqui, simétrico, desse último fundo aqui na faixa de 5,06. E aqui eu diria que existe uma grande possibilidade desse movimento encerrar. Né? Nós temos uma mesa de câmbio aqui na Focalize, e essa semana já foi de bastante movimentação por parte de importadores, que nesse patamar estão achando que o dólar voltou a ficar atraente para os seus negócios, né? E não querem apostar mais na possibilidade de que ele possa repicar. Então, tivemos muito fechamento nessa faixa aqui dos 5,13, 5,14, 5,15, e isso também é um sinal, quando um dos players importantes, ou seja, o pessoal de importação, começa a olhar para o preço, começa a ter um fluxo contrário. E aí a gente pode ter, ao menos, se não uma parada de queda, uma lateralização nos patamares de preço. Deixa eu voltar aqui aos nossos gráficos e mostrar a taxa de juros, e nessa semana diria que ela ficou neutra, né? O DI 24 praticamente não se mexeu, permaneceu aqui sem muita volatilidade. Esse gráfico praticamente não nos oferece nenhuma leitura. O fato é que a renda fixa continua muito atrativa, e se você não viu o vídeo do Júlio gravou um vídeo na segunda-feira, dando 4 motivos para que você preste muita atenção nas oportunidades que o mercado de renda fixa vem oferecendo. Tá aqui no canal do YouTube disponível para vocês o vídeo que a gente subiu essa semana sobre o tema. E vamos rapidamente dar aquela passada no que está acontecendo com o mercado americano. Vocês já estão com o gráfico da S&P aqui na tela. Verificamos que estamos quase na iminência de mais um pivô de baixa. Estávamos formando um pivô de baixa, mas no intraday ele volta a recuperar-se. Estávamos com uma queda um pouco mais forte, chegou a bater 4.320. Agora já estamos aqui no 4.380, então deu uma recuperada boa. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na Nasdaq. Então, Nasdaq não muito diferente. Estava montando um pivô de baixo, segurou. Eurostock já está fechado, mas também em região de suporte. E o VIX, que vinha buscando aqui um alívio, né, no início da semana, ao contrário dos preços que voltaram a cair, o índice do medo voltou a subir. Estamos aqui na faixa de 27, mas ainda em patamares mais baixos do que a semana anterior, dando mostras que o mercado talvez continue apostando na possibilidade de nada acontecer na Rússia e Ucrânia. E essa novela que vai se estendendo, e a gente não sabe qual o final que podemos ter. O fato é que, se porventura o pior cenário se concretizar, os ativos de risco devem sentir. Não tem como não, né? Mas eu particularmente ainda acho que teremos alguma saída política
mais para o lado do não conflito do que do conflito. Então, vamos ficar atentos. Os próximos dias eu acho que são bastante importantes. E se caso não se confirme o cenário pior, eu acho que o Brasil continua sendo a bola da vez nesse momento. E aquele patamar lá dos 120 mil pontos pode estar mais próximo do que a gente imagina. Pessoal, se gostaram, dão o seu like. Se vocês não são inscritos no nosso canal, por favor, seria um prazer tê-lo aqui. Nosso grupo do Telegram para você se manter atualizado. Espero que tenham um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!